Você por acaso já viu o melhor desenho do Hot Wheels? Ah, já. Hot Wheels Battle for... Não esse. Eu tô falando desse aqui. Recentemente eu revi Hot Wheels Accelerator junto com o Animaniac, que também fez um vídeo sobre, e não tem como negar o quão boa é essa série de filmes. Eu sou o Viniverso e a gente não pode começar a falar de Accelerators sem falar de onde tudo começou. Hot Wheels Via 35 Corrida Mundial. É ali onde toda essa história começa e também onde eu conheci a série, porque quando eu era criança, eu não lembro exatamente em que ano, eu ganhei o DVD de Hot Wheels Corrida Mundial, já que originalmente o V35 eram 5 episódios de uma minissérie que foram criados como comemoração de 35 anos de Hot Wheels. E eventualmente eles foram compilados em um único filme para ser vendido como DVD. E em alguma promoção da Mattel, em alguma loja de brinquedo que eu realmente não lembro qual que era, eu tinha a opção de escolher ou pegar o DVD do Hot Wheels Corrida Mundial, ou pegar um DVD de um filme da Barbie, ou talvez fosse um do Max Steel, mas na minha cabeça faz mais sentido ser um da Barbie. Então, obviamente, eu escolhi o Hot Wheels, até porque eu já tinha vários carrinhos da Hot Wheels na época, e pude experienciar o primeiro filme dessa série, que quando foi feito eles nem imaginavam ter continuações pro Accelerators, então ele tem uma vibe até um tanto diferente. No Corrida Mundial a gente acompanha o nosso protagonista Vert Wheeler, que é um jovem que acabou de tirar sua carteira de motorista bem no dia que ele fez seu aniversário de 16 anos. E o pai dele, que é um major do exército, mal dá atenção pra ele e só levou ele lá pra tirar a carteira e foi embora, já que ele acha o Vert um vagabundo que só anda de skate e surfa e não faz nada de importante na vida dele. Só que quando o Vert volta pra casa, tem um carrão lá esperando por ele. Esse é o Deora 2. Basicamente, o carro foi enviado pelo Dr. Peter Tesla, que mandou carros para várias pessoas ao redor do mundo para fazer eles competirem na Via 35, com o objetivo de adquirir o Anel do Poder. E ele quer usar o Anel do Poder como fonte de energia para a Terra. Só que a Via 35 é composta de pistas criadas em outra dimensão por seres extraterrestres chamados Acelerons, que a gente ainda vai demorar um bom tempo para conhecer. E cada uma das 4 pistas tem meio que uma temática. A primeira é uma pista de vulcão, a segunda é uma floresta, a terceira é um deserto e a última é uma geleira, mas no final dela tem a cidade Hot Wheels, que é onde está localizado o Anel do Poder. E os pilotos têm que passar por essas pistas divididos em times, pelo menos a partir da segunda corrida. E os carros de cada time possuem habilidades específicas. Então eu vou falar de cada time, apresentar as habilidades e destacar os personagens importantes, já que a gente tem vários secundários que realmente não tem nenhuma relevância para a história. Começando pelos detonadores de onda, que é o time do Vert, os carros eles possuem propulsores embaixo que permitem que os carros realizem saltos e até consigam planar de certa forma. E além do próprio Vert, todos os outros personagens aqui do time acabam tendo algum destaque, que são a Lani, que é a personagem feminina de mais destaque, embora a melhor coisa que ela faz não seja dirigir, já que ela enfia o carro dela na lava e acaba tendo que ser resgatada, mas ela é uma personagem muito inteligente, ela é uma ótima mecânica, ela faz alguns cálculos em alguns outros momentos também, e ela acaba sendo um interesse romântico do Taro, que a gente vai ver depois, que também é um dos que salva lá da lava. O terceiro membro do time é o Alec Wood, que ele não tem tanto destaque, mas ele aparece no começo do filme porque ele é um amigo do Vert, eles andam de skate juntos, então ele tem esse background. E o último membro é o Mark Wilde, que é irmão do Kurt, que a gente também vai ver que é de outro time. Ele é um exibido que se acha, mas que também se inspira muito no irmão. E o comportamento dele até que lembra bastante o Vert do comecinho, porque o Vert no comecinho ele é bem egoísta, ele quer ser bem aquele personagem que trabalha sozinho, que quer fazer tudo sozinho, mas ele logo aprende que trabalho em equipe é muito importante e vai amadurecendo. O segundo time é o Filhos do Fogo, que é o time do Taro Kitano, que é o único personagem de destaque, na verdade, que eu tenho desse time. Os carros deles são equipados para conseguir andar na lava, eles conseguem uma proteção metálica em volta das rodas e também na frente. E o Taro é um personagem que ele fica mais na dele, ele não fala muito, ele tem um interesse na Lani, que a gente vai vendo durante o filme. E ele tem até uma frase de efeito, ele adora falar que vai te passar, então toda hora no filme ele fala que vai passar alguém. Eu vou te passar agora, você pode tentar. E isso se mantém até no Accelerators, o que é muito bom. Eu vou passar você.
O próximo time é o Raça de Rua, que ele basicamente consegue jogar uma câmera no céu para conseguir traçar a melhor rota. Eles usam isso na pista da geleira, quando destrói o caminho, eles têm que passar pelo meio do gelo para conseguir voltar para a pista. E esse é o único momento de destaque do outro personagem do time, que é o Dan Dresden, mas o verdadeiro personagem de destaque do time é o Kurt Wilde, que é o líder. Ele é basicamente um piloto mega arrogante que se considera o melhor piloto do mundo e que eu vou entrar em mais detalhes sobre ele depois, quando eu for falar dos vilões. Então o quarto time é o Ratos do Deserto, com destaque para o Brian Cadin, que é um dos melhores personagens, um dos que tem mais destaque em história ali no filme, porque ele tem que ganhar o dinheiro para conseguir salvar a terra dele ali, que é muito pobre e tá passando por muitas dificuldades. Ele é um cara muito legal que se importa com a galera, e os carros deles conseguem crescer espinhos às rodas para conseguir andar nas areias. E a última equipe é a equipe Feras da Estrada, que tem os carros equipados com uma serra na frente. O líder é o Bendy Castilho, que dos personagens de destaque, ele é o cara mais divertido, ele é amigo de todo mundo, e ele e o time dele são os personagens latinos do desenho. Enfim, os carros de todos também são equipados com ganchos e com o Nitrox 2, que é muito legal quando o carro acelera lá, ele fica empinado, saindo fogo, e quando eles atingem 300 milhas por hora é quando eles conseguem abrir o portal para V35. Só que lá dentro, durante as corridas, não é só os desafios das pistas que eles têm que enfrentar. Há um corredor misterioso chamado Zed36. E, assim, eles nem tentaram esconder quem era, porque, cara, é o carro do Kurt, só que preto, então, sabe, é óbvio quem é. Embora eu vou ser sincero que quando criança, eu não descobri. Enfim, o Kurt sabota várias partes das corridas, como usando o Nitrox para explodir uma parte do vulcão e fazer a lava tomar a pista. E na pista do deserto, ele acaba até saindo na mão com o Cadin, pelo que eles acreditam que é o Anel do Poder, mas era só um anel falso. E eventualmente a gente descobre que o Kurt está trabalhando para uma moça chamada Gelorum. E essa Gelorum nesse filme faz parte de uma organização chamada Clip, e essa organização quer o Anel do Poder para eles. Só que o que a gente não sabe inicialmente é que eles são robôs. Essa revelação vem na última pista, quando o Kurt não quer mais obedecer eles, porque eles estão começando a colocar os outros pilotos em risco, e o Kurt, por mais que ele queira, atrapalhar as pessoas, ele não quer de fato machucar ninguém. Ainda mais que o irmão dele tá participando ali, e é óbvio que ele não quer machucar o irmão dele. E aí, como na terceira corrida ele foi expulso por lutar com o Cadin, eles revelarem que ele é o infiltrado. Na quarta corrida, ele invade e entra antes, junto com outros dois carros, e esses outros dois carros são os robôs. E aí os robôs lutam com ele para tentar obrigar ele a atrapalhar os outros pilotos e até acabar com ele se for preciso. No fim, o que acontece é que o Vert chega lá no final, chega na cidade Hot Wheels e ele consegue pegar o Anel do Poder e volta com ele até o Dr. Tesla. E eu cheguei até aqui sem nem citar o Gig, ele nem é tão importante aqui por enquanto, mas no futuro ele vai ser. E aí, com todo mundo de volta na base, a Gelorum vai atacar porque ela vai lá roubar o Anel do Poder. E eles decidem que eles têm que devolver na cidade porque tem as inscrições que dizem que a sabedoria é um círculo, o que recebemos devemos devolver. Então todo mundo se junta para levar o anel de volta. Eles vão e enfrentam os drones, voltam direto para a cidade Hot Wheels e batalham por lá até chegar de volta ao topo da torre pro Vert colocar o anel de volta. E nesse meio tempo, o Kurt também descobre que a Gelorum também é um robô. E isso vai ser bem mais importante lá para Acceleracers. Enfim, com o anel de volta, a cidade se ilumina, os robôs são derrotados e eles podem apreciar a vista. O Vert dá o cheque dele pro Cadin, já que ele ganhou, então o Cadin pode levar o dinheiro pra ajudar lá na terra dele, o que é um gesto muito legal. E quando o Vert volta para a base do Tesla, o pai dele tá lá também, o que já é meio suspeito, mas isso vai fazer sentido depois, e enfim, eles vão embora e dão uma volta lá na Via 35, o Vert e o pai dele. E enfim, acabou a corrida mundial, mas o show tá só começando, porque é agora que entramos no prato principal, Hot Wheels Acceleracers. Já que como eu já tinha o DVD da corrida mundial, eventualmente quando a minha família encontrou DVDs do Acceleracers, que aí já provavelmente era um pirata mesmo, eu ganhei eles também, então eu cheguei a ter todos os DVDs e vi todos os filmes na ordem, o que me ajudou a ter a experiência completa de uma maneira muito boa, já que eu sei que os filmes passaram na TV, então muita gente pode ter a experiência de ver fora de ordem, eu ver só alguns, fora que tendo os DVDs, eu pude ver os curtas, já que tem curtas que se passam entre os filmes e neles acontecem coisas que são importantes para os filmes, e eu vou falar deles quando a gente chegar lá. E também no DVD tinha um minigame de quiz, só que ele era em inglês, então quando eu jogava eu não entendia nada, então realmente eu não tenho nem como lembrar porque eu não sabia nada do que estava sendo dito. Mas era bem interessante que era um quiz em primeira pessoa do painel do carro ali dirigindo por alguma pista.
e aí você ia respondendo e o carro ia avançando pela pista, então era algo que era realmente muito bem feito. Enfim, vamos então para o primeiro filme, Hot Wheels Accelerators Ignição. A primeira coisa que a gente vê no filme é o Dr. Tesla indo atrás do Anel do Poder novamente, só que os drones chegam lá antes dele, e ele até acaba sendo atacado e fica bem ferrado, se teletransportando de volta para Via 35 e sendo ajudado pelo Gig. A história desse filme se passa 2 anos depois e agora não temos mais as equipes do Tesla, já que os pilotos não tiveram mais contato com ele em todo esse tempo. Com os pilotos agora são divididos em 2 equipes, os Teco e os Metal Maniacs, com a gente agora tendo a mistura de alguns personagens antigos com alguns novos. O Vert tá no time dos Teco, junto com o Nolo, que é o líder, o Kurt, o Shirako e a Karma. E já no time dos Metal Maniacs, temos o Torque, que é o líder deles, junto com o Taro, o Mark, o Porkchop e o Monkey. E aqui o Nolo e o Torque vão apostar uma corrida pela rivalidade entre os times e principalmente por um acidente que aconteceu numa corrida entre o Torque e o Tone, que é o irmão do Nolo. E o Nolo culpa o Torque pela morte do irmão. E essas brigas por causa de irmãos é uma temática que se estende pelos 4 filmes de Accelerators. Essa briga entre o Torque e o Nolo se estende pelos 4 filmes. E também tem a briga entre o Kurt e o Mark. Já que, como vocês podem ver, o Mark aqui está completamente diferente do que ele era lá no Corrida Mundial. Isso porque o Kurt e ele fizeram algumas coisas erradas e isso fez com que o Mark acabasse preso. Então ele ficou assim pelo seu tempo na cadeia e culpa seu irmão por ter deixado ele lá, mas eu tô me adiantando nisso. Enfim, o Mark atrapalha a corrida e ela acaba sendo interrompida pelo Gig, que aparece pedindo ajuda deles, já que os drones estão de volta e eles precisam lidar com esse problema. A galera que já tinha participado da V35 entende a seriedade da coisa e já vai pra lá imediatamente, enquanto o pessoal novo não entende direito e já fica meio relutante. A Karma até pergunta sobre quem são os drones e se eles são bons pilotos, e o Gig diz que eles são perfeitos, o que já deixa ela intrigada, porque a Karma ela tem essa personalidade de querer ser a pilota perfeita, querer entender melhor como pilotar nas pistas para conseguir extrair o máximo delas. Então nesse começo ainda não vai ter toda a galera, e o Shirako, o Porkchop e companhia vão chegar só depois. Mas seguimos lá para a antiga base do Tesla, que está toda destruída e abandonada, e o pessoal encontra o Kadin, e o Kadin está de volta também para ajudar, sempre com o seu bom humor, e é ele que guia todo mundo até a nova base do Tesla, que é mais escondida para os drones não conseguirem achar, tanto que eles até têm que atravessar uma parede falsa. Esse novo lugar se chama Acceledrome, e tem uma super pista toda cheia de voltas que leva até um novo portal, que é uma réplica em holograma do Anel do Poder, que quando se ativa vai abrir um dos reinos de corrida. Cada reino tem a sua própria temática e o seu próprio desafio. E ao completá-lo, o piloto que chegou primeiro vai ganhar um Accelecharger. E os Accelechargers servem para dar habilidades diversas para os carros que a gente vai ver durante os reinos. E trabalhando junto com o Dr. Tesla também tá a Lani, ela também volta, só que agora não correndo mais, a gente sabe muito bem por quê. Enfim, o primeiro reino se abre e é o Reino da Tempestade. A galera vai e entra e já se surpreendem porque as coisas agora são bem mais punk do que eram na V35. As pistas de antes eram bem mais simples e aqui os desafios são maiores. A pista é toda suspensa no ar e tem relâmpagos para todos os lados. E para piorar, os Racing Drones já estão por lá. E eles já têm 3 Accelechargers que são utilizados pelo RDL-1, que é o drone principal dentro dos reinos. O primeiro Accelecharger é o do Reino do Nevoeiro, que permite que ele veja dentro da névoa. O segundo é o do Reino da Distorção, que permite que o carro dele se teletransporte para fugir do perigo. E o terceiro é o do Reino Monumental, que faz o carro ficar em 2D para passar por lugares apertados. Então aqui os drones basicamente fazem a festa, os pilotos mal conseguem acompanhar, os drones acabam ganhando a corrida e vários pilotos acabam machucados, o Taro termina a corrida basicamente desmaiado. Inclusive, essa é uma característica bem importante do Taro aqui em Accelerators, porque ele desmaia várias vezes durante os 4 filmes, inclusive ele desmaia de novo nesse filme e até nos curtas antes do próximo filme, mas eu vou chegar lá. Além disso, os drones acabam derrubando o Kadin da pista e o Vert tenta resgatar ele, mas acaba não acertando o gancho, e aí no final, quando o Vert fala que não vai sair, vai tentar voltar para buscar o Kadin, a Lani é obrigada a revelar que os reinos só ficam abertos por 1 hora e o Vert tem que sair dali, senão ele vai ficar preso lá para sempre junto com o Kadin. Então o Vert vai embora e ele acaba saindo no último segundo ali,
e o Deora fica cortado na metade e o Kadin presumidamente se perde no reino pra sempre. Junto com o carro do Vert, vem o Rei Syndrome que fica também cortado pela metade, que eles conseguem neutralizar ali na hora com a Karma atropelando ele, e ele fica ali pra eles estudarem depois, esse Rei Syndrome vai continuar aparecendo nos próximos filmes. Além disso, o Kurt perde o carro original dele também e acaba ficando com a perna machucada, então a partir de agora o Kurt vai ter outro carro. Aí agora nesse momento pós-reino tem essa tensão, porque a galera ficou bem machucada e o Kadin ficou lá pra trás e o Vert quer voltar lá pra poder encontrar ele. Só que depois que o reino é completado, ele não se abre novamente, e eles sabem disso porque eles estavam enviando pilotos lá antes, e aí quando os drones completavam os reinos, não dava pra voltar, e com o resto da galera chegando agora, o Nolo, o Torque, o Parkshop e o Shirako ali, pra vir completar o time, a gente agora tem como ver direito ali as equipes trabalhando nos novos carros, a gente vê ali as diferenças entre os Metal Maniacs e os Teco, principalmente nos estilos, que os Metal Maniacs têm essa parada do rock, do metal, e os Teco é mais a música eletrônica ali, que os carros deles sempre tem umas caixas de som enormes, e aí tem aquela cena icônica do Shirako dançando, que deixa o Porkchop putaço, e também é a primeira vez, né, que o pessoal vê o Dr. Tesla, porque ele ainda não tinha aparecido pra galera, e eles veem como que os drones deixaram ele, lá como a gente vê no começo do filme, que agora ele precisa de um exoesqueleto pra conseguir andar e tudo mais, que ele ficou todo quebrado. Enfim, vamos parar de rolar, vamos então pro segundo reino, que é o reino do pântano. Entra lá então o pessoal, todo mundo vai, porque ninguém quer ficar pra trás, todo mundo quer enfrentar os Syndrones. A Karma acaba não conseguindo ir, por causa que o Porkchop bate no carro dela, então ela fica pra trás, e o Monkey vai junto com ele no mesmo carro. E o reino do pântano, ele parece até mais perigoso do que o reino da tempestade, porque lá tem várias criaturas que ficam atacando eles, e também a pista tem várias bifurcações, vários caminhos, e esse reino ele já se abriu antes, mas ninguém conseguiu completar. O Dr. Tesla quer que eles se separem para conseguir encontrar a saída, mas a Lani acha que eles deveriam ficar juntos. Mas é o Tesla que dá ordem deles se separarem, porque ele só quer conseguir os Telecharges, ele não se importa com a segurança dos pilotos. Isso porque nos é revelado que o Bendy já entrou nesse reino e não conseguiu sair quando a gente vê o carro dele na água. Então, eles já mandaram outros pilotos para os reinos que não conseguiram sair, e a Lani até cita antes disso, né, alguns nomes como o próprio Bendy, e também o Dan Dresden, e o Alec Wood, que era amigo do Vert anteriormente também. Enfim, a Galorum manda os drones aí para enfrentar a galera e tentar conseguir o Accelerate Charger também. E uma coisa que tem pra gente destacar desse reino é que aqui são apresentados os Hyperpods, que são grandes veículos que dá para acoplar os carros que servem para passar por obstáculos da pista. Então o Kurt acaba pegando um, o Porkchop pega um que tem brocas na frente para ele perfurar umas vinhas. Eu acho eles bem maneiros, eu tinha até alguns brinquedos quando era criança de alguns deles, embora eu não lembre exatamente de quais, mas eu lembro de ter pelo menos uns 2 ou 3. E aí, perto do fundo da pista, tem um grande monstro do pântano que fica pegando os carros se eles não forem rápidos o suficiente para conseguir escapar das vinhas dele. A Lani fica falando para os carros ficarem um atrás do outro para usar o vácuo para ir mais rápido, mas acaba não dando certo porque os drones ficam atrapalhando e porque né, eles estão todos juntos ali, as vinhas conseguem pegar eles mais fáceis, os monstros conseguem atrapalhar. E aí, o Nolo consegue, lembrando da dica que o irmão dele deu pra ele no passado sobre se manter no traçado. Isso porque a pista do Reino do Pântano possui musgo nos cantos. Então, quando os carros saem do meio da pista, eles acabam perdendo velocidade por causa desse musgo. Então, o Nolo lembra disso e dirige se mantendo no meio da pista, se mantendo no traçado. E essa é a habilidade que esse reino exige do piloto, já que cada reino exige uma habilidade específica para você conseguir completar ele ou pelo menos ter mais facilidade. E assim o Nolo consegue vencer e pega o primeiro Accelerate Charger da equipe do Dr. Tesla. E aí todo mundo consegue sair em segurança, o Dr. Tesla chega para dar um papo motivacional todo torto lá em relação do Kadin, e todo mundo vai embora descansar para se preparar para o próximo reino, porque ninguém sabe quando ele vai abrir. E o filme termina mostrando a Galorum planejando algo para surpreender os pilotos que a gente vai ver também no futuro. E assim a gente termina Hot Wheels Accelerators Ignição, e antes de gente ir pro segundo filme a gente tem os curtas. Os curtas que a gente tem entre o primeiro e o segundo filme são do Reino da Lava e do Reino da Caverna. O Reino da Caverna é sobre dirigir no escuro, os pilotos são atacados por uns morcegos, e no fim o Porkchop acaba ganhando e os humanos ficam com 2 Accelerate Chargers. E o Reino da Lava, ele tem bastante importância também, porque aqui é onde eles conseguem pegar uma roda dos drones, porque eles percebem que a roda dos drones elas conseguem se adaptar a vários ambientes. Porque no Reino da Lava, por causa do calor,
eles estavam tendo bastante dificuldade com os pneus, porque eles estavam começando a aquecer demais, estavam com risco até de derreter. Mas a gente só vê o que eles fazem com essa roda em Hot Wheels Acceleracers Velocidade do Silêncio. A gente já começa vendo o Dr. Tesla tendo sonho com os drones invadindo a base ali do Acceledrome, vendo que ele já tá tudo paranoico com eles conseguindo os Accelechargers. E essa cena aí já é um baita foreshadowing. E serve também pra gente ver o design do carro da Gelorum, que vai demorar um bocado ainda pra aparecer, mas ainda assim é um carro que eu acho bem maneiro. Além disso, agora os carros são atualizados com os novos pneus, agora os pneus conseguem se moldar ali para diferentes ambientes, e também os carros agora possuem o REP, que é o retorno emergencial do piloto, que é basicamente um botãozinho que você aperta e é jogado para fora do reino sem o seu carro. E eles não tinham isso até agora, na verdade, porque eles não tinham Accelechargers. Então o Dr. Tesla não se importava se eles se perdessem lá dentro. Ele só se importa agora porque eles podem acabar perdendo Accelechargers por causa disso. Por isso que até o Cadin não tinha RP e nem os outros que se perderam antes dele. Além disso, o próprio Tesla tinha RP lá no começo do outro filme. Quando ele vai buscar o Anel do Poder, ele aperta o botão e volta, então ele já tinha tecnologia desenvolvida. Além disso, a Karma demonstra muito interesse no drone que eles pegaram, porque ela é muito curiosa em relação à perfeição dos drones e entender exatamente como que eles funcionam. E o Kurt até comenta sobre a semelhança dela com a Gelorum, e isso poderia levantar algum plot de alguma coisa, mas realmente não segue muito para nada específico. Essa semelhança entre elas é abordada nos curtas mais pra frente, mas realmente não tem nenhum desenvolvimento além disso. E ela mesma até rebate sobre o Kurt já ter sido um traidor no passado e tudo mais e não confiar nos outros. Enfim, o Torque foi testar o Accelecharge do Reino da Caverna, ele descobre lá, que ele consegue agora ver no escuro, e o Dr. Tesla manda o Nolo ir testar o do Reino do Pântano. A Lane até questiona por que mandou ele, mesmo sabendo que os dois se odeiam, e ele fala que é porque a competição leva a um esforço maior. Inclusive, o Tesla explora isso durante os reinos, porque agora não são todos os pilotos que entram. Ele faz uma seleção de pilotos que vão entrar, então ele sempre vai escolher aqueles que têm rivalidade para entrar, para eles competirem lá dentro, para ver se eles conseguem acabar chegando na vitória. E nesse teste dos Accelechargers, o que acontece é que o Nolo acaba forçando demais o Accelecharger no carro dele, e o carro dele acaba quebrando, e ele quase se ferra e perde o Accelecharger junto, mas fica tudo bem que ele consegue escapar por um tris. Enfim, vamos pro reino que se abre, que é o reino aquático. E o Tesla até manda o Kurt e o Mark para eles gerar essa competição entre eles também. E um outro ponto a se destacar é que agora, sempre que os pilotos vão correr, eles colocam capacetes, porque eles estavam sofrendo muitos acidentes perigosos, então estar de capacete ali não faz mal a ninguém. O reino aquático basicamente é um grande tubo submarino que no fim chega na superfície, tem um pouquinho de pista ali no final que se passa por cima do mar. Só que temos um problema, o Pork Chop tem medo de água, então ele não consegue dirigir direito pelo reino e ele acaba afundando e é quase comido por um peixe gigante, o que força ele a usar o REP e ele quase não consegue por causa do medo. Mas ele acaba saindo e é ejetado para fora do reino. E o que acontece é que quando você usa o REP, você sai do reino na mesma velocidade que você estava. Então ele acaba sendo jogado muito rápido e machuca o braço. E a partir daí, a Lane vai preparar uma super almofada ali gigante para segurar a galera. Bom, a próxima coisa a se destacar desse reino é o Vert, que na primeira bifurcação ele é o único que pega o caminho da direita que ia para baixo em vez de para cima para tentar a sorte, e ele acaba tendo sim a sorte, porque ele encontra um Hyperpod, que é um Hyperpod que faz ele ir muito rápido. E ele até coloca uma música lá, que é uma música muito legal. As Acceleracers no geral tem ótimas músicas, mas acho que essa aqui é a primeira que se destaca pra mim. Nesse filme aqui ainda vão ter outras de destaque, então a partir daqui a coisa começa a ficar bem interessante. Mas a cena do Vert, ela começa muito boa, mas ela acaba bem mal. Ele vai super rápido, então ele acaba na frente de todo mundo. Ele chega na superfície e por ser super confiante e se achar o melhor piloto, ele quer terminar o mais rápido de todos e setar o novo recorde. Então ele não quer ouvir as dicas da Karma. Por quê? A Karma, ela pegou o Racing Drone que eles tinham lá, que o Gig tinha reativado, e colocou ele para correr contra ela no simulador, assim para entender como os drones correm e como eles pensam. E ela descobre que, nos reinos que eles já passaram, os drones sempre dominaram os ensinamentos dos reinos que eu comentei antes lá no outro filme. Então, agora ela entende exatamente tudo que eles tinham que ter feito para ter ganhado o que os drones fizeram. E a partir daí ela entende que cada reino tem alguma coisa para você fazer, para você ganhar, você tem que dominar alguma habilidade. E ela quer ajudar o Vert, porque essa habilidade é a aquaplanagem, só que ele não quer saber, não quer ouvir. E aí ele derrapa
e o carro dele sai girando e basicamente ele tem que usar RP porque o carro dele bate e explode. Então o Vert acaba vindo, cai na almofada, mas ele perde o segundo carro depois de 2 reinos, então basicamente o Vert acaba saindo derrotado novamente. Mesmo que ele tivesse ficado isso aqui de vencer, cara, era só ele ter parado pra ouvir que ele conseguia chegar em primeiro e tinha ganhado um novo recorde, cara. Ele ia perder ali uns segundos ali, mas ele ia ganhar, cara. Ele ia pegar o Celestial e ia dar tudo certo, mas não. Ele tem que querer ser o convencido. Enfim, a gente tem que falar da cena do Taro. Porque, no fim, os Racing Drones vão ganhar, eles estão muito perto do final, e o Taro chega pra tentar roubar essa vitória, só que os drones fazem uma tramóia contra ele, e aí fica um carro na frente, o outro atrás prendendo ele, e aí quando ele passa pelo portal com os carros grudados nele, ele basicamente para no QG dos drones, e ali o RDL-1 já tinha até pego o Accelerate Charger que ele tinha passado na frente, e agora o Taro tava ferrado. Ele dá ré, ele vai na ré mesmo, ativa o Nitrox, volta pelo portal, e agora ele tem 20 minutos pra passar pelo reino inteiro de novo. E aqui a gente tem a cena mais épica da franquia, cara. Não dá pra dizer que não é. Essa cena é foda. Ele bota a música, essa música também é uma das melhores, se não a melhor. Ele vai ouvindo os conselhos da Karma, fazendo tudo direitinho, e ele consegue passar no último segundo. O portal até leva metade do para-choque dele, porque fecha bem na hora, mas ele sai vivo, e é isso que importa, e o Taro é o brabo. E o Vert até fica com um pouco de inveja ali, falando que ele é o melhor, né, porque o Vert tentou ser e não conseguiu. Mas, Vert, eu ainda gosto de você e você ainda vai se provar. Mas não agora, porque depois a gente entender porque o Porkchop tem medo de água, porque ele quase se afogou na infância por causa da negligência do pai dele, o Vert simplesmente decide vazar, porque até agora ele não deu uma dentro, então ele não tá se achando um piloto bom e decide vazar. E no meio da noite a gente vê que o Torque se culpa pelo que aconteceu com o Tom, e ele acha que pode ter sido culpa dele sim, mas a Karma, ela vê que o Nolo tá querendo quebrar o carro do Torque lá pela briga deles. O próprio Torque acorda e vê que algo estranho tá acontecendo e vai lá ver o que é. E a Karma diz pro Nolo que foi culpa do Tony mesmo, que ele sozinho derrapou e acabou batendo. Mas é óbvio que o Nolo não vai aceitar isso. E antes que a treta pudesse se desenrolar, o próximo reino começa a abrir. Dessa vez é o reino da Metrópole. E o Monkey, como o carro dele ainda estava pronto, o Torque fala pra ele ir no Spinebuster, que é o carro do Mark, e o que já deixa o Mark mais puto do que já é. O reino, como o nome indica, é uma cidade. Ele já sai no meio da estrada na contramão, com vários carros sem motoristas que andam sozinhos lá para atrapalhar eles. Eles têm que sair desviando por lá até encontrar a saída da estrada lá para chegar no meio da cidade. Só que tem algo estranho. Tem 2 carros do reino que estão andando de forma meio suspeita e parecem estar tentando competir também. Um deles até chega a pegar um Hyperpod para sair passando por cima dos outros carros ali no meio da estrada. Enfim, quando eles estão fora da estrada, não tem mais os carros para atrapalhar. Só que aí o reino libera uns caminhões. E cara, esses caminhões são assustadores. Eu lembro que eu tinha medo deles quando era criança, porque eles vêm com tudo para bater, para destruir. Eles explodem, eles se jogam da pista, porque eles, os caminhões só vão para cima com tudo que eles têm. E aí o Monkey quer parar pra ir no banheiro, só que não dá porque o caminhão tá atrás dele. Também tem o caminhão que persegue o Kurt, o que persegue a Karma. E o Nolo, assim que ele vê o Torque, ele também já parte pra cima, porque ele quer resolver a treta deles também. Mas mesmo que seja ele que inicia a treta, ele que acaba rodando e batendo o carro e se ferrando. Uma outra cena que eu gosto bastante desse reino é a cena do Taro subindo uma rampa em espiral com várias curvas, com vários drones atrás dele, e depois ele tem que voltar pra estrada, porque eles descobrem que tem que pegar a estrada pra poder chegar no final do reino. E aí o Taro ativa aquele escudo frontal do carro e sai jogando os drones pra fora do prédio. E inclusive um dos drones ele cai onde tava o Torque e o Nolo acaba capotando. O Torque até volta pra ver se ele tá bem e recomenda que ele use o RP, só que o Nolo é muito orgulhoso pra fazer isso nesse momento e tenta até usar o Accelerate Charger pra ver se ele consegue se desvirar de alguma forma, só que o Accelerate Charger do Reino do Pântano não tem como ajudar ele nisso. E é agora que a gente vai ver a nova arma dos drones, porque quando o Monkey tá na estrada, um grande veículo dos drones aparece atrás dele. Esse veículo é o Sweeper. Ele é basicamente feito para pegar os carros dos pilotos e sequestrar eles e possivelmente também levar os Accelerate Charger junto. E ele até solta os robozinhos que se grudam embaixo dos carros para poder controlar os carros pela parte de baixo, e eles até fazem o Monkey dar ré para dentro do Sweeper, e aí eles desmontam o carro do Mark e sequestram o Monkey, mas ele não tinha nenhum Accelerate Charger, e aí quando o Nolo ativa o Accelerate Charger que eu falei lá atrás, é quando eles conseguem detectar onde ele tá e vão atrás dele, e por causa disso, ele acaba sendo pego também. E nisso, o Torque já tá vindo atrás do Sweeper para tentar resgatar o Monkey, e aí ele chega lá, a Karma vai atrás junto, né, agora para resgatar o Nolo também, e aí a Karma fica de distração
com a Telecharger do Reino da Caverna que o Torque passa pra ela, e ela fica na frente pro Sweeper ficar seguindo ela, enquanto o Torque vai por trás, usa o espinho do carro dele pra se grudar no Sweeper, e aí ele sobe pra tentar tirar a galera de lá. Ele tira o Monkey, só que aí o robô do Sweeper consegue ouvir e vai lá pra tentar impedir. Só que o Torque dá um porradão nele e ele sai voando. Só que como tava tendo essa treta, a Geloro falou pros outros drones que estavam na pista irem lá ajudar, porque o Telecharger era mais importante do que ganhar essa pista, e aí o RDL-1 e os outros drones começam a voltar, e nisso a gente até vê uma outra habilidade dos drones, porque ele ativa o Telecharger do Reino Monumental, e todos os 4 drones ficam em 2D, então eles conseguem compartilhar agora os efeitos dos Telechargers. Assim eles conseguem passar pelo Taro sem ser interrompidos, porque eles não querem lutar, eles só querem chegar lá no Sweeper pra defender os Telechargers. E aí é isso que acontece, o RDL-1 chega lá, o Nolo tá livre agora, e o drone tá com a Telecharger, e eles têm que recuperar pra poder ir embora. A parada é que o Torque fala pro Nolo e pro Monkey irem embora, o Monkey até pula pro carro, mas o Nolo faz o Torque abaixar, porque tinha uma parede adiante que o RDL-1 bate e ele é estourado, e aí o Telecharger fica lá pra eles pegarem, eles conseguem recuperar e vão embora todo mundo. O Sweeper no piloto automático continua perseguindo a Karma, ela faz uma manobra ali com os propulsores e consegue destruir ele, e perto do final da pista, a gente consegue ver o Taro chegando lá, e atrás dele aparece um Racing Drone batendo na traseira dele. E logo depois, do outro lado, aparece o Kurt, que roda o Taro e vence a corrida. A gente vê também a Geloro falando sobre a destruição do Sweeper, que não tem problema porque eles já estão fazendo mais. E ela tá falando com alguém ali que tá preso, que dá pra ver que é o Kadin. Então ele não ficou preso no Reino da Tempestade, ele foi levado pelos Racing Drones, então a gente ainda vai ver mais sobre isso nos próximos filmes. E quando os pilotos finalmente voltam pro Aceledrome, eles vão lá cobrar o Kurt pela vitória quando deu o Telecharger, e ele fala que não ganhou. E realmente o Telecharger tá com ele, mas todo mundo fica desconfiado, ainda mais pelo passado dele. E também a gente traz de novo aquela ideia da conversa dele com a Karma no começo, né? Porque a Karma fica desconfiada porque ela diz que o Taro não mentiria sobre isso, sobre ter visto ele ganhar. E aí essa dúvida é levantada no ar, e a gente tem um teaser do que pode estar acontecendo, porque no finalzinho do filme a gente vê um Kurt falso e um drone falso saindo de um portal numa base toda roxa. Eles claramente eram aqueles 2 carros do reino que estavam se comportando de maneira estranha. Então, temos infiltrados na corrida, mas só vamos aprender mais sobre eles no próximo filme. Mas antes a gente tem os curtas, que são do Reino do Penhasco e do Reino do Gelo. O do Reino do Penhasco é o mais simples, é basicamente para mostrar mais sobre o Sweeper e mostrar o robozinho sabotando o carro do Shirako e o Kurt sendo obrigado a jogar o Shirako da pista, porque ele não ouve a galera falando pra ele que tem algo errado e ele tem que sair de lá, porque basicamente se ele usasse o Nitrox, o carro dele ia explodir, e aí serve pra fazer meio que esse baitzinho do Kurt traidor, sabe, dele derrubando o Shirako da pista e depois explicando qual era o contexto real. Ah, eu não posso esquecer que na primeira parte desse curta, na verdade, tem o robô que eles pegaram tentando meter a fuga, mas o Mark consegue impedir, mas ele quase consegue passar pelo portal pra tentar fugir. E os outros curtas são sobre o Reino do Gelo, que a gente vê mais sobre o Taro em si, tem ele e a Karma lá. E aí, basicamente, é o Taro se perdendo lá no Reino do Gelo, ficando desmaiado, tendo uma alucinação com a Geloro e com a Karma, já que elas são parecidas, mas não desenvolveu muito isso, já que é só uma alucinação. E o ponto mais importante mesmo é o fato de aparecer uma Karma e rodar o Taro, e ser uma Karma falsa de novo, que serve só pra fazer o Taro ficar desconfiado dela, principalmente por ter acontecido isso com o Taro 2 vezes, ter sido um Kurt falso que rodou ele e agora uma Karma falsa. Só que o Taro ele não sabe disso, então pra ele o pessoal da Teco tá começando a meter o louco pra cima dele. E dessa vez a gente consegue até ter uma visão, mesmo que por pouquíssimo tempo, de como é realmente o carro dessa equipe misteriosa. Mas a gente vai descobrir exatamente quem eles são agora no filme Hot Wheels Acceleracers Ponto de Ruptura. O filme começa com o nosso menino Vert e ele tá refletindo sobre as derrotas que ele teve até agora, sobre que ele deveria ser o melhor e ele não tá conseguindo representar isso e ele decide ir pra casa. Enquanto isso, o Taro tá analisando a filmagem da Karma lá do Reino do Gelo pra tentar entender o que aconteceu de fato quando ela rodou ele, só que a gravação tem uma hora que ela corta por causa da batida que ela dá num drone, então não tem a gravação daquela parte, só que realmente não teria porque não era de fato a Karma de verdade, mas mesmo com a Lani conversando com ele ali, ele ainda tá desconfiado. E a abertura do filme finalmente nos revela mais sobre essa nova equipe inimiga
que também está atrás dos Accelerate Chargers, que sinceramente, eu já vou adiantar, o Dr. Tesla vai nomear eles depois de Silencers, mas para facilitar para eu poder me referenciar eles mais fácil, eu já vou adiantar essa informação, né? Então a gente vê aí, os carros deles são feitos de um metal líquido que consegue se transformar em outros veículos para eles poderem se camuflar, eles também conseguem se magnetizar para conseguir se grudar nas pistas, conseguem ficar invisíveis e também possuem uma granada de PEM que podem desabilitar equipamentos eletrônicos, ou seja, os carros dos outros corredores. Então simplesmente os carros deles são muito roubados. Então não é à toa que eles estão ganhando vários reinos seguidos e estão enganando ali todo mundo, principalmente o Taro. Agora também temos a apresentação de novo personagem, porque o Monkey ele conseguiu ali consertar aquele drone que eles trouxeram lá do primeiro filme, e agora ele é o Spark e tem outra personalidade completamente e é meio doido da cabeça. No refeitório, o Mark ele não tá nada feliz com a liderança do Torque dos Metal Maniacs, e desafia ele para uma corrida valendo a liderança. Então o Taro sugere que os dois apostem uma corrida até o antigo laboratório do Tesla e voltem até o Acelerodrome. Quem chegar primeiro vira o novo líder dos Metal Maniacs. E a gente também vê a Gelorun explicando pro Kadin, agora que a gente tem uma visão completa ali do Kadin preso pelos drones, da lore dos Racing Drones, deles terem sido criados pelos Acelerons, mas terem sido abandonados pela sua competitividade excessiva, e eles destruiriam até mesmo os seus próprios criadores se isso fosse necessário para vencer. E a cena termina com o Kadin sendo colocado numa máquina bizarra, cara. A corrida dos outros dois então vai começar, e eles se lembram de quando o Mark largou o Kurt para se juntar aos Metal Maniacs. Que aí o Torque pergunta pra ele por que ele tá vindo até os Metal Maniacs e ele fala que é porque ele não tem mais ninguém. Isso já nos dá algumas pistas sobre o que aconteceu entre ele e o Kurt, que a gente vai entender exatamente mais futuramente. A parada é que durante a corrida deles, o próximo reino acaba se abrindo. É o reino do tubo de neon ou o reino do canal, ambos os nomes eu acho que já foram usados oficialmente. Eu acho loucura que o Shirako e o Porkchop vão de moto, sabendo os perigos que tem nos reinos, eu acho isso maluquice. Mas enfim, o reino são vários tubos que se estendem pelo espaço com diversas bifurcações, alguns tubos mais largos, outros mais estreitos, com portas que se fecham e alguns outros desafios também. Logo de cara a rapaziada já começa a ser perseguida por um sweeper, que eles acham que vai ser segurado por uma porta, mas ele estoura a porta completamente, mas ele acaba ficando preso quando o túnel se estreita, mas ele solta várias motos que vão ficar perseguindo os pilotos pelo reino. E é óbvio que os Silencers estão na trapaça, porque eles estão indo por fora dos tubos graças ao magnetismo do carro deles. E o Dr. Tesla, já desconfiado de alguma coisa, também pega o carro dele e entra no reino, coisa que o Gig e a Lani nem sabiam que ele ia fazer. A habilidade a ser aprendida nesse reino é a habilidade de usar o vácuo, que é a de dois carros ficarem colados no outro para reduzir a resistência do ar e eles ganharem velocidade, que era o que eles estavam tentando fazer lá no Reino do Pântano, mas lá não dava certo, já aqui dá. O Nono e a Kama eles precisam fazer isso para passar de uma porta e nessa cena aqui acontece bastante coisa. A gente vê os drones utilizando os Accelerate Chargers lá da base deles, ativando de lá e funcionando com eles dentro do reino, então as motos dos drones conseguem atravessar as portas já fechadas, e depois o Nono e a Karma chegam no fim de um tubo, e graças ao Accelerate Charge do Reino do Pântano, eles conseguem atravessar até o próximo. E nesse lugar a gente consegue também ver um robozinho muito semelhante com o Gig, só que roxo. Enquanto isso, a corrida do Torque e do Mark tá chegando no fim, eles já estão voltando pro Acelerodrome, e só tem espaço para um passar ali pelo caminho de entrada. E o Torque ameaça jogar o Mark para fora do penhasco, só que o Mark não vai ceder, e isso faz o Torque lembrar do que aconteceu com o Tony, fazendo ele frear e deixando o Mark ganhar, que agora é teoricamente o novo líder dos Metal Maniacs. E dentro do reino, os drones acabam derrubando o Shirako de sua moto, e ele acaba sendo salvo por um Silencer disfarçado do Monkey. Só que nessa hora, o Dr. Tesla aparece e utiliza o seu carro para revelar esse Silencer, e a gente vê o carro original dele. Só que é óbvio que os Silencers são preparados demais. Ele aperta o botão e seu carro é dividido em duas motos e uma que se pilota sozinha. E ele consegue fugir dali. Agora que o Tesla pegou o esquema, ele manda avisar os pilotos, só que o Taro acabou perdendo o comunicador. Então logo ele, o que mais sofreu com os Silencers, não tá ciente deles ainda e o que eles fazem. E quem aparece na frente dele é logo a Karma falsa. Ele considera se vingar pelo Reino do Gelo e bater nela, só que ele acaba desistindo, o que acaba custando muito pra ele, porque a Karma falsa contra-ataca. É impressionante como o Taro só se ferra com esses Silencers, cara. E assim, os roxinhos vencem mais um reino.
E aí na reunião, de volta no Celedrome, o Tesla explica tudo, e aqui ele finalmente nomeia eles Silence. Eu teria que esperar até aqui pra poder falar o nome deles, então valeu a pena eu adiantar o nome deles lá atrás. A gente tem até uma ceninha da Karma indo de papinho com o Taro, e até pergunta sobre por que ele não fica mais com a Lani, tá rolando um clima aí. E a gente volta pro Vect, que tá meio sumido, ele tá em casa, cuidando da prancha, e o pai dele chega. Eles têm uma conversa sobre obrigação, responsabilidade, e não ser capaz de cumprir essa obrigação e deixar outra pessoa cumprir pra você. Mas no fim, o pai do Vect, ele não gosta do que o Vect faz, sabe, ele correr com a Teco e tudo mais, e ele fala que ele não deveria fazer mais isso, devia largar e ficar em casa. E a gente sabe que desde a corrida mundial o pai do Vect acha ele meio vagabundo, mesmo reconhecendo os feitos dele no final do filme, mas acredito eu que ele mande o Vect largar tudo isso por um outro motivo além desse, mas eu não posso falar qual que é agora e só posso falar sobre isso lá no final. E a Galaron também agora demonstra estar ciente dos Silencers e prepara vários Sweepers agora, falando que pode acabar com qualquer um que se opor a eles. De volta na Celedrome, o Monk fala pra Lani que ele preparou o caminhão do Porkchop com o sistema de REP e com o sistema de Nitrox, para eles poderem entrar com o caminhão nos reinos caso eles queiram rebocar o carro ou algo do tipo, e tá deixando o Spark encher o tanque do caminhão, o que não é uma boa ideia, e ele vai logo lá antes que cause uma mega explosão. O Vect finalmente volta e conversa com o Tesla, pedindo pra deixar ele correr novamente, porque se ele já foi o melhor um dia, ele pode voltar a ser, e eu confio nisso. E nesse mesmo momento, um reino começa a abrir. O Tesla faz ali o suspense e escolhe o Vect por último e deixa ele ir. O Mark agora, como líder dos Metal Maniacs, quer ficar dando ordem, falando quem pode ir pro reino, quem não pode, quem vai usar o carro de quem, mas ninguém respeita ele como líder. E o Vert ganha o seu último carro, o Reverb, que é o carro mais brabo. O reino que se abriu é o Reino do Ferro Velho, com a pista cheia de sucata, ímãs gigantes, dinossauros robôs cuspidores de fogo e vários outros perigos. A Galaron dessa vez decide ir com tudo e já manda direto 3 Sweepers, o que complica bastante a vida dos pilotos. O Kurt tenta parar um usando o Mega Bass, mas é inútil, ele passa por cima da sucata e continua andando atrás dele. Aí fica basicamente um Sweeper seguindo o Kurt e o Shirako, outro atrás do Mark e o terceiro atrás do Taro e do Torque. Vendo tudo isso, o Porkchop decide pegar o seu caminhão, o velho Smoke, e entrar no reino para ajudar a galera. Ele vai junto com o Monk e eles planejam utilizar o REP para sair de lá. O negócio é que o REP foi projetado para funcionar só com um piloto, então eles não sabem se vai dar certo, mas agora eles já estão entrando no reino. Aí o Shirako e o Kurt conseguem lidar com o Sweeper que estava atrás deles, graças a um dos ímãs gigantes do reino, e o Torque, o Taro e o Mark acabam se juntando e ficam com os 2 Sweepers atrás deles. E o Porkchop vem pela frente e bate com tudo no Sweeper. O Sweeper explode, o segundo bate e cai da pista, e eles conseguem acabar com todos eles. E em segurança, o Porkchop e logo depois o Monk saem de lá pelo REP, mas eles saíram bem em cima da hora e acabaram ficando um pouco chamuscados. E agora temos a informação que o REP funciona para mais de um piloto que pode ser útil no futuro. Com os Sweepers fora do caminho, os Silencers finalmente dão as caras, e o Mark decide ir resolver as coisas de uma vez por todas com o Kurt. A gente vê os Silencers lidando com o dinossauro gigante, com a sua tecnologia avançada, e a gente vê como ela é avançada, porque um deles é acertado, e o REP deles leva o carro inteiro junto, mostrando o quão à frente eles estão dos outros pilotos, e juntando com todas as outras tecnologias dos carros deles, faz sentido que eles estejam ganhando todos os reinos. E enfim chegamos onde a habilidade do reino é testada, nas bolas de demolição com espinhos. Ao ver o Silencer que o sabotou sendo arremessado longe, o Vert percebe que a forma de passar é dirigir em um alinhamento perfeito, ou seja, passando o mais perto da parte interna da curva. O Vert acha que ele não vai conseguir pelo seu carro ainda tá com defeito, mas ele logo volta e ele pode continuar. A gente também vê o Kurt e o Mark passando por ali, e a gente tem o flashback do que realmente aconteceu entre eles. O Kurt arrumou um esquema para eles, dizendo que seria seguro e que se desse algo errado, eles estariam juntos. Porém, no fim, deu errado e só o Mark que foi para a prisão. Mostrando que, pelo jeito, o Kurt abandonou ele e não cumpriu com a palavra, e por isso que o Mark tem essa vontade de se vingar do Kurt. Só que na disputa, o Mark acaba sendo acertado por uma das esferas e é arremessado longe, acabando por desmaiar dentro do carro. E no fim do reino, sobra Taro contra 2 Kurts. Resta ele escolher qual é o Kurt fake,
para tirar da pista e, enfim, o verdadeiro poder vencer. Ele escolhe um, tira ele da pista e o Kurt verdadeiro consegue vencer. E enfim, depois de tanto tempo, eles conseguem um novo Accelerate Charger. No fim todo mundo volta, o Shirako traz umas pernas pro Spark e o Vert fica triste por ter sido o último a chegar. Porém, ele não foi o último. O Mark não saiu do reino. Todo mundo espera até o último segundo apreensivo, olhando pro portal. O tempo passa, os segundos acabam e nada. E nos é revelado que ele foi pego pelos drones e que o Kadin foi transformado em um deles. E antes de ir pro último filme, a gente tem o último grupo de curtas, com o Reino das Ruínas, onde a gente vê o Accelerate Charge do Reino do Ferro Velho sendo utilizado. Ele basicamente deixa o carro andar por cima de um terreno irregular, no caso aqui são destroços das ruínas. Esse reino também possui uns guardiões de pedra, que acabam sendo um problema pro Vert, já que ele vai de moto e acaba caindo por causa deles e machucando a perna, sendo resgatado pelo Nolo. E a última coisa que a gente vê é o Tesla analisando umas inscrições que tem nesse reino, que é mais uma vez a gente vê na lore dos Racing Drones e entendendo que com as pessoas começando a dirigir carros, eles voltaram à ativa também para voltar a competir. Eu acho muito amaldiçoado o fato de que nesse curto específico o Dr. Tesla tá com outro dublador. E o outro curta mostra o Reino Cósmico, que tá no próximo filme. Mas a gente vê outra visão de alguns acontecimentos, e eu vou resumir agora para focar no que importa quando eu for falar do filme. O Reino Cósmico é basicamente como se fosse uma pista nos Anéis de Saturno, e os pilotos têm que tomar cuidado com a baixa gravidade e com os meteoros que batem na pista. Tanto que por isso, o Porkchop acaba sendo lançado no espaço, e o Torque volta para buscar ele, só que o Accelerate Charger do Reino do Pântano acaba falhando. E com isso, os dois são sugados por um buraco negro. Mais adiante, os pilotos avistam os Racing Drones, e um Sweeper volta para atacar. A gente tem aquela manobra irada do Shirako dele levantando o carro e usando a caixa de som para destruir os drones. E o Torque e o Porkchop acabam voltando em Hyperpoise e salvam o Monk de ser pego pelo Sweeper. E no fim, os pilotos desligam as câmeras dos carros, mas o que de fato tá acontecendo? A gente vai descobrir agora em Hot Wheels Acceleracers, a corrida final. O filme já abre direto com o Dr. Tesla escolhendo os pilotos para ir pro Reino Cósmico. Enquanto isso, a gente vê o Vert ali todo triste na cama porque ele não pode ir por causa da perna, enquanto ele relembra dos reinos passados. Ele lembra das vitórias dos amigos dele que conseguiram os Accelerate Chargers, mas ele também lembra dos seus próprios fracassos e pensa se o pai dele não estava certo, se ele realmente não devia ter desistido. Mas calma, Vert, você chegou até aqui, você aguentou tudo isso e seu momento está prestes a chegar. Os outros pilotos partem em direção ao Reino Cósmico, todo mundo tá muito focado, porque tem algo ali acontecendo. Até o Taro e o Kurt, que não foram escolhidos, acabam entrando no reino, que deixa todo mundo ali bem confuso. E a abertura do filme a gente vê as cenas que a gente tinha visto lá no curta, e a gente tem um flashback vendo o Kurt querendo entrar no Reino do Ferro Velho pra salvar o Mark, só que a gente sabe que não dá, e a Lani resolve contar tudo pra ele, revelando então finalmente que não foi só o Mark e o Kaidin que ficaram presos nos reinos, e como eu já tinha adiantado lá atrás, também o Benji, o Alec Wood e o Dan Dresden já tinham ficado presos anteriormente. E o Tesla também nos mostra que o Mark foi levado pelos drones, já que essa é a última gravação que a gente tem do carro dele, que é um drone vindo buscar ele. E é aí que o Vert aparece para explicar que o Kurt juntou todo mundo ali em um lugar que o Tesla não pudesse ver, para ele tentar juntar o pessoal para ir lá no queijo dos drones resgatar o Mark. Todo mundo conversa e acaba aceitando. O único que não vai é o Vert, que ele fala que por causa da perna ele não vai conseguir ajudar em nada. E o plano é simples. Para que eles consigam ir, eles precisam roubar um Sweeper. Lá dentro do reino, eles começam a seguir o plano, eles atraem o Sweeper e o Monk é pego propositalmente para poder entrar lá. De volta no Aceledrome, o Tesla fala sobre ser loucura invadir o QG dos drones sem os Accelerate Chargers funcionarem. E o Vert levanta a hipótese de ser um defeito com os Accelerate Chargers e não com os carros, o que faz a Lani ir verificar alguma coisa e o Gig olha pra ela de uma maneira bem suspeita. E aí no Reino Cósmico a gente vê os pilotos cercando o Sweeper e o Porkchop sobe em cima dele. O Sweeper começa a soltar aqueles robozinhos dele lá pra parar os carros e a gente vê os personagens ali interagindo entre si e se ajudando pra acabar com eles. A gente vê o Nolo e o Torque esmagando robôs juntos, o que é bem irônico. A Karma se preocupando em avisar o Taro sobre o robô que estava indo até ele. O outro robôzinho arrancando o subwoofer do carro do Shirako e ele ficando com sangue nos olhos. E enfim, o Porkchop acaba com o drone do Sweeper e eles tomam o controle.
Com o Sweeper dominado, os outros drones voltam pra atacar, eles conseguem lidar com as motos e o Monk libera para eles conseguirem entrar com os carros, mas os outros Sweepers continuam vindo e graças ao meteoro, eles conseguem tirar os outros dois Sweepers da pista e enfim, ficarem livres dos drones. E é claro que os Silencers agora sem nenhuma competição, só lidam com o último drone que falta e ganham o reino também. Nossos pilotos então seguem agora tranquilos pro reino dos drones. O Porkchop fica estressado ali dentro com a música do Shirako, a Karma ele fica olhando pro Taro e ele percebe, ela fica com vergonha, e o Torque e o Nolo finalmente param pra conversar. A gente vê o flashback do acidente do Tony pela última vez, onde a gente vê finalmente a verdade, que foi o que realmente aconteceu, dele ter derrapado demais e ter sofrido o acidente sozinho, não foi culpa do Torque, e o Nolo finalmente consegue entender isso, e assim a treta dos dois chega ao fim. E então eles se aproximam do portal e entram no QG dos drones. O Kadin tá vigiando lá e ele sabe que são eles, mas a Galeron não tá preocupada porque na verdade ela já tá indo com toda uma tropa lá pro Aceledrome. A gente volta pra Lani pra ver o que ela tá investigando e ela tava rastreando algo e acaba encontrando os Acelechardias verdadeiros. O Gig logo aparece, que ele estava desconfiado, e ele diz que quem escondeu os Telechargers foi o próprio Dr. Tesla e deu falsos para os pilotos, porque o Dr. Tesla não confia mais em ninguém e queria guardar os Telechargers só para ele. Mas sinceramente não dá para confiar muito nisso, o Gig logo muda para cor roxo e a Lani dá um passo para trás esbarrando em um carro que estava ali visível, é um carro dos Silencers, e a verdade é que o Gig estava guardando os Telechargers para entregar para os Silencers porque ele é um deles. E o Gui agora conta uma verdade, que quem realmente roubou a tecnologia foi o Tesla. Ele que roubou a tecnologia dos Silencers e roubou o próprio Gig. E nesse momento os Racing Drones chegam lá e a Lani aproveita a distração para fugir, só que ela dá de cara com os drones que pegam ela e acabam pegando os Telechargers também. O Vert tenta convencer o Tesla a fugir, só que ele fala que para ele já é tarde demais. Então ele entrega as chaves do Reverb pra ele e diz que ele deve deter Galeron. O Vert não tá muito confiante, mas ele diz que vai fazer o que puder. Aí ele consegue escapar enquanto o Tesla acaba sendo capturado também. Vemos então o Kurt contando pros outros pilotos o que realmente aconteceu entre ele e o irmão. E a parada foi que, depois da corrida mundial, eles arrumaram um esquema, só que os parceiros deles foram desonestos e com isso o Kurt pulou fora, só que o Mark, por ser teimoso demais, ele acabou ficando até o fim. E se o Kurt dissesse do que sabia, ele conseguia impedir o Mark de ser preso, só que aí ferraria pro lado dele, então ele ficou quieto. E é justamente por ter abandonado o irmão dele no passado que ele não pode abandonar agora. E logo depois dessa conversa, o Kadin entra em contato com eles, se passando de bonzinho e atraindo eles pra uma armadilha. Lá no Aceledrome, os drones também acabam encontrando os Acelechargers que estavam no carro do Silencer, o que significa que agora eles têm todos. E na sala de controle, agora Tesla, Lani e Gig estão presos pelos drones, e a Lani revela pro Tesla que o Gig era um espião dos Silencers, e ele fala que tinha dopado o Tesla para conseguir roubar os Acelechargers e depois criar as cópias. E que mesmo reprogramado pelo Tesla, ele ainda possui um rádio de proteção que garantisse que ele faria apenas o que ele foi programado para fazer. A Galeron também aparece ali falando que vai usar os Acelechargers para poder correr contra os Acelerons, e todos os Acelechargers são equipados no carro dela, o que ativa a corrida final. O Tesla até pede pra ela levar ele junto pra ver os Acelerons, mas ela não vai levar e fala que ele vai ser o primeiro humano a ser destruído quando ela voltar. O Vert vai no stealth e consegue chegar até o Reverb e a corrida está prestes a começar. Ele busca o Spark para ir junto com ele e acaba sendo até ajudado por um Silencer para conseguir chegar na pista. E agora, Vert, tá na hora de você finalmente nos mostrar ao que você veio, só que antes a gente tem que ver o que tá rolando no QG dos drones. E na verdade, para não ficar intercalando, eu vou falar tudo o que acontece aqui, e depois eu vou falar tudo o que acontece na corrida final, até o momento que tudo se junta lá no final. Então a primeira coisa que acontece é que o Sweeper quase leva um tiro de canhão, se a Karma não falasse pro Monk parar, eles iam de ralo ali, e a partir daí a galera sai do Sweeper para poder se dividir. E o Monk, como tá sem carro, ele continua no Sweeper mesmo. E aí o Shirako acaba capotando, e o Porkchop é quem volta pra ajudar, enquanto a galera continua sendo perseguida pelos drones. O Nolo diz pro Kurt ir atrás do Mark, enquanto o resto cuida dos robôs. Aí o Porkchop salva o Shirako, e o Shirako vai devagarzinho andando até o carro dele. Enquanto isso, o Kurt chega na torre onde o Mark tá. Ele tá preso em uma máquina e um de seus braços foi trocado por um de um drone. E o Kadin
tá lá também. E ele não tá pra conversa, ele já sai metendo porrada no Kurt, ele até relembra de quando eles lutaram na corrida mundial e ele ganhou, mas o Mike consegue se soltar e luta contra o Kadin pra tentar salvar o Kurt, e acaba sendo arremessado lá pro topo da torre pelo Kadin, que vai atrás. Enquanto isso, o Thor é perseguido por um dos drones aviões, e acaba sendo salvo pela Karma, que agora vai dar uma carona pra ele, e o Kadin e o Mike continuam lutando na ponte lá em cima da torre, e o Kadin ameaça jogar o Mike lá de cima, mas ele é salvo pelo Kurt. E o Kadin então ele fica pendurado na ponte e o Kurt tenta oferecer ajuda, vendo se ele ainda pode ser salvo. Mas o Kadin simplesmente se joga de lá e esse é o fim dele. Agora os irmãos podem ir embora e o Mike arranca os alto-falantes do carro do Kurt pra poder caber ali. E o Mike agradece que agora eles estão de boa também. E a gente tem mais uma revelação aqui. Um Silencer também estava infiltrado no QG dos drones. E ele foi lá roubar o Anel do Poder. E, enfim, todos os pilotos podem usar o REP, só que eles são surpreendidos com os drones lá no Acceledrome. Tá, tudo bem, mas enquanto tudo isso, o que aconteceu na corrida final? Alani consegue se conectar com o carro do Vert e ele fala que ele tá passando por vários reinos de corrida, inclusive reinos que ele nunca viu antes e que agora eles estão no Reino da Tempestade. Alani lembra ele que os objetivos dos reinos é testar as habilidades dos pilotos, e que ali ele tem que se concentrar na pista e esquecer as distrações, enquanto a Gelorum tá ali utilizando o Accelerate Charger para lidar com os raios tranquilamente. Quando a gente vê de novo o Vert no Reino da Caverna, mas antes que a Alani pudesse falar qual a habilidade necessária, o Vert já pulou pro próximo reino, com o Tesla dizendo que o Anel do Poder deve ter sido reconfigurado para a corrida final, por isso que os reinos são mais rápidos. Agora no Reino da Água, a Gelorum vai passando por cima da água mesmo com o Accelerate Charger sem nenhum problema, e o Vert sabe muito bem como passar por esse reino depois da cagada que ele fez da última vez. Então ele vai fazer a hidroplanagem certinho e vemos ele depois no reino da Metrópole. A Gelorum com o Accelerate Charger vai atropelando todos os outros carros e o Vert vai fugir do caminhão enquanto mantém o equilíbrio para aumentar a tração. O próximo reino que vemos é o reino do penhasco e a Gelorum tem nenhuma dificuldade, já que ela tem um Accelerate Charger para ajudar ela a fazer curvas perfeitas, enquanto o Vert, aqui ele vai ficando bem pra trás. E aqui, sinceramente, eu não vi ele usando nenhuma habilidade do reino, e o que ele faz mesmo é se jogar lá de cima pra cair numa pista lá embaixo pra pular boa parte do reino. Mas eu passo pano porque eu acho a cena muito maneira. Depois é o Reino do Ferro Velho, ou Sucata, como a dublagem começou a chamar uma hora e não parou mais. A galera sai passando por cima dos destroços e começa a mandar o trash talk ali pro Vert, e o Spark liga o som e eles ignoram, continuando em frente, já que esse reino quem descobriu a habilidade pra passar foi o próprio Vert, então aqui ele sabe muito bem o que fazer. E enfim, o último reino, o Reino Cósmico. O Vert ativa o combustor movido a Nitrox que o Tesla tinha instalado no Reverb pra poder alcançar a Gelorum, e cara, eu acho o efeito muito maneiro, o carro ficando inteiro azul, é muito foda. Ele acaba até passando ela e ela ativa o Accelerate Charge do Reino Cósmico, que deixa o carro muito mais rápido, ela consegue alcançar e os dois passam do portal praticamente juntos, chegando agora num lugar vazio, tudo branco, com apenas uma esfera de energia adiante que o Tesla diz ser o portal para o mundo dos Acelerons. A Gelorum está na frente por causa do Accelerate Charger e o Tesla diz que o Vert não pode deixar ela chegar na esfera primeiro. E com isso, ele bate no carro da Gelorum, os dois capotam, só que o carro do Vert cai de cabeça para baixo e o carro dela cai de pé. E é nesse momento que um Aceleron sai do portal, dizendo que ela não é digna porque ela usou os Accelerate Chargers para passar de todos os reinos. E o outro piloto, o Vert, ele sim é digno porque ele usou suas próprias habilidades para passar ali e esse era o verdadeiro desafio, se tornando assim um verdadeiro Accelerations, Absolute Cinema. O Vert ganha uma roupa maneira e a Gelorum revela sua forma verdadeira. Ela ataca o Vert, mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, o Aceleron joga ela no vazio, e assim Gelorum é derrotada para sempre. Ele convida o Vert para o mundo dos Acelerons, mas a Lani diz que os pilotos foram capturados pelos drones e o Tesla diz que ele deve ir sim com o Aceleron. Tendo todas as informações, o Vert faz a decisão correta. Ele volta para ajudar seus amigos. Com isso, o Aceleron dá para ele um círculo, que é o símbolo da sabedoria, e ele volta. Ele sai pelo portal do Acceledrome e já ajuda a galera a lutar contra os drones. Com a ajuda do Gig, o Tesla e a Lani conseguem escapar também. A galera toda parte pro Sweeper pra conseguir fugir e até alguns Silencers que estavam infiltrados ajudam também. E pra acabar com os drones de uma vez, o Dr. Tesla planeja explodir o Acceledrome. E ele vai se sacrificar pra isso, mas o Gig não permite, já que ele consegue controlar a armadura dele. E ele fica no lugar. O Gig avisa os Silencers restantes para saírem fora e espera o Vert sair pelo portal para explodir tudo. E assim que o Vert sai, tudo explode e os drones são todos destruídos. O Tesla até fica bem triste pelo sacrifício do Gig e por algum motivo o Vert sai no QG dos Silencers. Ele diz pro Spark ativar o RP
e ele ativa sozinho e acaba saindo lá na Via 35, sendo encontrado pela galera que tava no Sweeper, e perguntam pra ele sobre o Vert, mas o Spike ele não sabe responder direito, então eles não conseguem entender nada. E aí a galera decide se manter unida pra encontrar o Vert. Eles consertam a placa da V35, o Nolo deixa o colar do Tony que ele mantém com ele desde o primeiro filme ali, mostrando que ele finalmente superou tudo o que aconteceu. E pra finalizar, os Silencers estão estudando o Anel do Poder, inclusive o quarto círculo que o Vert trouxe, e um deles vem falar com o Vert, tirando seu capacete e revelando ser o pai dele. E assim o filme termina. Infelizmente não temos continuações, então não sabemos se as coisas iriam pra algum lugar além daqui. Ficamos então com esse cliffhanger aí pra sempre, mas esse filme foi feito pra ser um final mesmo, ele deixando essa ponta aberta aí pra caso a Mattel quisesse uma continuação, eles tinham material ali pra trabalhar, né, da onde sair. Inclusive, né, tem o vazamento de uma linha de brinquedos que seria dessa suposta segunda temporada de Sailor Races com mais filmes. Mas assim, as coisas que a gente tem nessa linha de brinquedos são coisas bem aleatórias, assim, tem parte de carros sendo armas, uma coisa que eu acho que não combinaria muito bem, sinceramente. Tem coisas e coisas ali que eu acho interessante, tipo, o Benji ser um dos Silencers eu acho legal, algo que poderia ser explorado, porque ele não ter ficado perdido no Reino do Pântano, ele ter sido resgatado pelos Silencers, eu acho que é uma ideia interessante de ser explorada, mas no fim, como nunca aconteceu, são tudo suposições, tudo esperanças e teorias, que como fã é legal de imaginar. E se você tá vendo até aqui, muito obrigado, cara. Sailor Races é uma série que é muito importante pra mim, marcou muito a minha infância, e eu sempre quis falar sobre aqui no canal e eu finalmente tomei a coragem, tomei a iniciativa de vir fazer um vídeo. Eu sabia que ia ficar enorme, mas eu não imaginei que fosse ficar tão grande. Eu sei que tem uma galera aí com canais dedicados a Sailor Races aqui no YouTube. Eu já vi alguns vídeos aí na época que eu tava fissurado de novo aí, quando eu tava vendo os filmes, né, há um tempo atrás, pra relembrar e tudo mais, então eu comecei a ver vários vídeos, então tem uma galera aí que eu sei que curte bastante, então se você for uma dessas pessoas, pô, manda muito bem no conteúdo, cara, muito bom. Mas é isso aí, pô, a Sailor Races é muito bom, cara, a história é excelente, as intrigas dos personagens ali é um negócio bem maduro até pra uma série tão infantil, teoricamente. Eu consigo aproveitar até hoje em dia mesmo, tendo visto isso há, sei lá, mano, talvez quase 20 anos atrás, eu acho que eu vi pela primeira vez, sabe? Os personagens são legais, os carros são maneiros, tem tudo de bom aqui, cara, e realmente a revelação no final ali é, pelo menos pra mim, é o motivo de por que o pai do Vert falou, né, pra ele largar o que tava fazendo, pra ele parar ali de se envolver naquela treta, porque ele mesmo já tava resolvendo, né? Os Silencers ali estavam ganhando the charges, ele era o principal, a gente via bastante ele sem saber. Inclusive, o Silencer que ajuda o Vert a entrar na pista do Celedrome é o próprio pai dele. E se o Vert realmente tivesse desistido, seria interessante ver que quem competiria com a Galore não seriam os Silencers. Eles entrariam ali na pista pra ir contra ela, eles não deixariam ela ir vencer, porque vai saber o que ela faria depois, sabe? E como estavam todos eles infiltrados ali, todos eles iam entrar na pista também e iam atrás dela. Então ia dar mó treta lá dentro, mas eles iam atrás. Enfim, não tem mais por que eu me estender muito mais. Muito obrigado então a quem ficou até aqui e tchau.